Bom dia, vamos conversar um pouco. Em primeiro lugar, né, tá essa chuva aí bem persistente, tem aí desafiado, né, o Rio Grande do Sul. Essa quantidade de chuvas tem desafiado, tem trazido muitos transtornos, né, como todos sabem, como todos têm acompanhado, é algo até repetitivo a gente tá falando aqui, mas eu gosto sempre de lembrar, né, que passou um ano das cheias, e um pouquinho mais de um ano, e o Rio Grande do Sul segue ainda nessa sensação de desamparo, de desmantelo, de orfandade, de recursos, assistência, né, e ações realmente eficazes, preventivas contra as cheias, né, já que se passaram um ano, ou melhor, já que se passou um ano, né, um ano completo, e ainda nós não vimos um recuo, uma pausa nessas questões, né, de enchentes, alagamentos, né, de muitos e muitos desabrigados. Infelizmente ainda a gente não viu esse retrocesso dessa situação. Nós seguimos ainda na esperança de que isso se acalme, que essas chuvas logo passem, mas que de fato, né, o poder público possa trazer, intervir uma solução ao nosso povo, ao nosso estado, que tem sido sim atingido já muitas e muitas vezes, não foi só apenas nas cheias de 2024, mas aí há alguns anos, temos aí 3 anos consecutivos, né, de grandes índices de chuvas, de desabrigados, de realmente transtornos, dos mais variados em relação às chuvas. Vamos falar um pouco sobre tudo, não só sobre chuva, mas vamos falar um pouco sobre o quanto a gente tem. Quando eu falo a gente, eu falo no geral, né? Mas eu falo aqui de experiências que nós temos vivido, né? O Papo de Anjo fala de experiências que realmente nós passamos, que nós enfrentamos, que nós pudemos estar do lado de lá para então estarmos aqui do lado de cá da câmera falando com lugar de fala, com propriedade. Então sempre quando eu me referi a nós, a gente, eu principalmente estou me incluindo, trazendo nós ou eu o digo, né, o Papo de Anjo trazendo aí o que nós experienciamos das mais diversas experiências, né, trocas de experiências. Então a gente tem visto muito, né, gente, essa questão de dificuldade nos relacionamentos, né, dificuldade de não de concordância, porque o concordar sempre não é positivo. O sim não é, né, saudável quando ele é integral, né, quando ele ocupa todo o espaço, quando esse sim chega e preenche e governa as pessoas, né, quando as pessoas são direcionadas, impulsionadas apenas por sim. Sim, integralmente não é saudável, não é natural. Nós precisamos de nãos, nós precisamos de freios, né, morais, sociais, afetivos e por aí vai. E para que isso ocorra, para que a gente tenha então essas limitações, para que a gente entenda, né, as nossas melhor, né, os nossos espaços, as nossas identidades, as nossas autoafirmações, nós precisamos de nãos. Os nãos nos constituem também. Mas como a gente tem visto dificuldade, assim, né, de as pessoas conseguirem conviver, né, de forma respeitosa, harmoniosa, aí no trabalho, dentro de casa, né, a gente tem visto muitas situações bem desafiadoras, diferentes em relação ao convívio, em relação ao coletivo. Talvez muito disso é produto da nossa pressa, ou aparentemente pressa, devido a tudo que está acontecendo à nossa volta ininterruptamente, incansavelmente. A gente recebe informação, notificação a todo instante. Nós temos que estar ligados numa nova tendência, num novo hype, numa notificação ali que surge a todo instante, não só na nossa tela, mas no dia a dia. A gente está toda hora sendo, né, levado assim, né, agitado, levado por ventos de tendências, modismos, muita informação, né, são muitas informações,
ao redor do mundo de situações, né, muito sérias acontecendo ao mesmo tempo. Então nós realmente não conseguimos muitas vezes nos posicionar e entendermos e trazermos isso à nossa mente, organizarmos, né, nos pensamentos, nas emoções, toda essa informação que é despejada pra gente ali, né? Então se a gente sai um momento ali para tomar um café, né, a gente vê o que está acontecendo ao redor do mundo, os conflitos aí entre os países. A gente vê aqui na nossa região no sul todo o transtorno pelas cheias, pelas chuvas, a apreensão das pessoas, os traumas que ficaram, né? Então, tu sais ali pra... tu vais ali tomar um café, que seja na esquina, e já vem muita informação. Tu vais levar uma roupa na lavanderia, é toda aquela carga de informação, aquela carga emocional. Principalmente ainda aqui no Rio Grande do Sul, porque está muito recente tudo que aconteceu, né, em questão das cheias. Então é impossível fugir deste assunto, é impossível fugir dessa situação, né, do desespero, da angústia aqui dos moradores do Sul, de que aconteça novamente, de que fiquem, né, mais uma vez aí desamparados. Mas isso é só um exemplo das quantidades, né, de acontecimentos à nossa volta. Isso faz com que muitas vezes a gente não consiga também se ambientar de uma maneira saudável, natural, com outras pessoas, num coletivo, porque realmente está todo mundo acelerado, preocupado. Mas antes de uma era, de um momento lá de isolamento social em 2020, né, antes de pandemia, de tudo isso ocorrer, né, como que era a nossa convivência com os nossos, com os outros, né, em um ambiente de trabalho, na faculdade, na nossa turma do colégio, na nossa vizinhança, no nosso bloco, né? Como que acontecia isso? Como que nós éramos no dia a dia, né? A gente conseguia parar, olhar para as pessoas, ouvir uma opinião contrária, absorver de fato no sentido de ouvir, raciocinar e entender, interpretar e não colher, não absorver de fato para si aquela opinião contrária ou aquela crítica. Conseguimos ser mais espontâneos, mais disponíveis ao ouvir, ao perceber as emoções das pessoas, né? Hoje existe toda essa indisposição, essa falta de desejo de realmente nos envolvermos com as pessoas. É tudo muito, muito, muito fugaz, é algo que escapa pelas mãos da gente. A questão de sentir, de emoção, de entrega, de sinceridade, é muito rápido, né? As relações, os sentimentos, eles mudam a todo instante, naturalmente, no ser humano, mas principalmente nessas últimas eras que nós estamos vivendo, né? Que nós estamos acompanhando. Não se aprecia, né, muito mais a questão da companhia das pessoas. Se alguém já nos desagrada, tudo bem, né? Vamos para um próximo momento, para uma próxima amizade, para um próximo envolvimento afetivo ou não, no sentido de conjugal, né? Mas tudo muito descartável, né? Tudo tão descartável, extremamente descartável, quanto aquele copinho que a gente pega ali no cafezinho da gente, num posto de conveniência aí, numa loja de conveniência, num posto aí, que a gente passa ali, pega o café na máquina e aquele copinho a gente descarta. Muito rápido, muito natural, muito tranquilamente descarta. Então, se algo não me agrada em alguém, eu descarto essa pessoa. Eu coloco ela pro final da fila. Se essa pessoa apresenta alguma ameaça no sentido de ser uma concorrente direta minha em, por exemplo, algum trabalho, alguma vaga, ou até mesmo na convivência, eu me sinta ameaçada, sinta que essa pessoa é uma concorrência intelectual, né? Que ela é uma concorrência acadêmica, que ela é uma concorrência no nosso círculo social, eu me vejo então, né, como que alguém sendo
ameaçada devido à presença daquela pessoa que tem outras qualidades além das minhas, que se destacam em alguma área que eu não me destaque, e assim eu me sinto acuada, eu faço o quê? Eu afasto essa pessoa, eu dou um jeito de cancelar essa pessoa, anular, eu dou um jeito de não ter mais que dividir o meu brilho com o brilho dessa pessoa. Se essa pessoa é aquela que chega nos lugares, ela cativa, as pessoas aguardam a chegada dela, as pessoas gostam da companhia dela, as pessoas dão risada das piadas daquela pessoa, e eu não me sinto assim acalorada, acolhida dessa forma, com essa intensidade, e sinto que essa pessoa é de fato uma concorrência para mim, no meu círculo de amizades e relacionamentos, eu, né, naturalmente, de repente, não são todas as pessoas, graças a Deus, que são assim, mas se isso é algo meu, eu faço o quê? Vou passar essa pessoa para depois, vou tentar então dar, né, uma baixada, uma ofuscada no brilho dela, para que as pessoas parem um pouco de comentar o quanto essa pessoa é legal e divertida, o quanto a companhia dela é boa, o quanto essa pessoa tem um bom gosto, o quanto essa pessoa tem um estilo legal, o quanto essa pessoa inspira outras pessoas. Se eu conseguir dar uma abafadinha, se eu conseguir dar uma escanteadinha nessa pessoa, eu continuo então no centro das atenções, nem que seja na minha mente fértil e desconexa e descompensada. Mas no mundo real existe sim um sol que brilha sobre todos nós e há espaço sim para muitos talentos, para muitas e muitas piadas diferentes, para muitas e muitas conversas diferentes, para muitas e muitas qualidades diferentes, para muitos estilos diferentes. Existe tanto espaço, não falta espaço nessa humanidade para que as pessoas possam ser. Somos livres para escolhermos ser, para escolhermos fazer, e não precisamos de forma alguma nos sentirmos ameaçados com a presença de alguém. Por mais que essa pessoa esteja milhas à frente nos conhecimentos, nas viagens, experiências, enfim, seja o que for que essa pessoa tenha de bagagem a mais do que eu, não há motivos para que eu deixe, né, transparecer principalmente que eu quero passar uma rasteira nessa pessoa, no sentido de deixar ela para lá, como se existisse a necessidade de toda hora eu fazer um apelo, olhem para mim, essa necessidade exagerada, desesperada de autoafirmação diante dos outros. Então, quando a gente para pensar em concorrência, em relação a tudo isso que eu falei sobre concorrência, a maior adversária que eu tenho sou eu mesma. A maior adversária que eu tenho que todos os dias erguer uma peleia gigante para vencer o desânimo, aquela preguiça, a desmotivação, para não me auto-sabotar. A peleia é grande contra eu mesma e não contra a companhia de uma conhecida, de um amigo. E existe uma coisa que está muito em falta, eu falo assim pelo que eu vejo. Aqui, tudo que eu falo o que eu vejo, o que eu vivencio. Como eu disse, eu tenho lugar de fala porque eu estou falando de coisas que eu passo, que eu passei. Existe uma questão muito séria entre as mulheres que é a falta de sororidade. Essa falta de união, de uma mulher estar realmente com a outra, apoiando e alicerçando a segurança e a autoestima daquela outra mulher. É algo muito raro, né? Infelizmente é raro, sim. Existe uma competição sem nenhum cabimento entre as mulheres, né? Principalmente a parte estética, essa pressão que a gente fala, tem a pressão da beleza, nós como mulheres sofremos essa pressão de manter sempre o peso, de sermos performáticas em todas as áreas, mas a questão é que nós mesmas muitas vezes colocamos essa pressão para outra mulher, para que ela se sinta pressionada, para que ela também se sinta incomodada, desconfortável com essa pressão que eu sinto que eu estou passando. Ao invés de eu tornar o ambiente para as outras mulheres que convivem comigo um ambiente agradável, fácil e acessível. Ao contrário, eu levanto barreiras, eu fecho porteiras para que as outras mulheres não possam de forma alguma alcançar o meu território e assim não signifiquem nenhuma ameaça para mim.
Isso a gente vê muito, muito, muito no ambiente corporativo. Ao invés de ocorrer, de acontecer uma união, um engajamento, uma sinergia, acontece de, opa, né? Ela é uma ameaça. Ela representa uma ameaça. Nossa, mas para que essa maquiagem toda essa hora da manhã? Para quê? Para que essa roupa? Para que esse jeans? Por que esse cabelo? Por que foi mudar o estilo? Então, é uma ideia tão fora de cogitação, de utilidade, que muitas e muitas vezes a gente como mulher pensa o que custa, o que dor que causa ser empática, ser colaborativa com a outra mulher que convive comigo ou que não conviva, seja qual for a situação, que custa sermos uma mulher agradável, uma mulher colaborativa, uma mulher relevante para as outras mulheres. E seja qual for o gênero, a gente tem se tornado muito, muito, extremamente competitivo, mas competitivo não para alcançar uma medalha, um prêmio, para alguma descoberta científica, não, só competitivos por ego, por afago ao nosso ego, por autoafirmação, por coisas e valores totalmente, totalmente sem noção nenhuma, sem absolutamente nenhuma relevância. Nós temos gritado a todo instante que nós estamos aqui. Apontem todos os LEDs para mim. Eu estou aqui, eu cheguei nesse ambiente, eu domino esse ambiente. Eu estou aqui, olhem para mim. Agora eu estou falando. Então é uma necessidade muito burra e ignorante. Essa necessidade que algumas pessoas têm de mostrarem que são, que estão, que irão e que a última palavra é a delas. Isso causa afastamento, isso causa cansaço, desgaste emocional e se torna uma amizade, um relacionamento totalmente desnecessário. Ninguém quer uma amizade assim, ninguém quer um relacionamento assim, ninguém precisa se submeter a algo assim. Alguém que fica a todo passo buscando autoafirmação, aplausos, elogios, e quando não consegue, quando não de fato brilha a todo instante porque pensa que é o sol, e se sente ameaçado, precisa então manipular algumas situações para que as outras pessoas tenham aquela sensação de, nossa, nós precisamos ir lá e buscar ele ou ela e dar atenção. É uma carência imensa. E aí eu vou deixar aí aberta a ideia para vocês imaginarem, seja qual for o motivo que essa pessoa ou essas pessoas que agem assim tenham esse impulso. Por qual motivo? É carência? É falta emocional? É trauma? É necessidade de autoafirmação a todo instante? Não sei, só sei que se a gente só ser, né, só sermos nós mesmos, já é o bastante. Não precisamos manipular nenhuma situação, não precisamos forçar nenhuma situação e não precisamos fazer nada daquilo que nos desgaste, nos exija esforço excessivo, demasiado, para então depois, na primeira oportunidade que tivermos, mostrarmos, lançarmos que eu fiz isso por ti, eu estive lá quando tu não tinha mais ninguém, eu. Isso é muito cansativo, isso é muito desgastante. Como eu falei, ninguém quer uma companhia assim. Ninguém quer um amigo assim. Ninguém quer um relacionamento assim. E quanto mais a gente vai ganhando experiência de vida, por passar por situações assim, por conviver com situações ou pessoas assim, a gente vai entendendo o quão valioso é nós só sermos nós mesmos, sem nenhuma pressão, nenhuma necessidade de mostrar que estamos a todo instante ali. E é algo tão infantil. É como se fosse algo muito primário, um comportamento que lembra muito o comportamento quando a gente entra lá no jardinzinho de infância, lá na primeira série, que a gente via as crianças falando: isso é meu, não, isso é meu,
eu fiz primeiro, olha, o meu desenho é mais bonito, sabe? O meu cabelo é mais bonito. Mas nós não somos mais crianças, nós somos adultos, nós somos seres dotados de faculdades mentais com a capacidade de escolher. Conseguimos discernir o que é certo e o que não é. Conseguimos ter um equilíbrio ou uma noção, um bom senso para termos equilíbrio nas nossas palavras e nas nossas atitudes, para sermos coerentes com aquilo que falamos, que acreditamos, para sermos coerentes com aquilo que falamos que é o nosso princípio, o nosso valor, a nossa essência. Eu falo muito sobre essência, sobre origem. E é tão ruim quando tu olhas para trás e vê que aquela pessoa que tinha aquela essência, aqueles valores que tu tanto admirava, ela se distanciou tanto, mas tanto daquilo, que realmente tu não sentes a mínima alegria em estar perto dela. E que ela simplesmente fica toda instante tentando competir. Competir eu não sei com quem, se é com a tua sombra, se é com ela mesma, com a sombra dela, com a sombra de todo mundo, mas que ela tem um complexo de sol. E complexo de sol, em plena época que a gente está vivendo, com tantas doenças emocionais, não dá mais. Não dá mais pra gente ficar contribuindo com comportamentos assim, porque muitas vezes nós ficamos com algum constrangimento, não queremos parecer até arrogantes ou frios em dizer não para pessoas assim. Pessoas que carregam narcisismo, que são narcisistas, que carregam de uma vontade imensa, espontaneidade de demonstrar que são superiores, ou melhor, aparentemente superiores, porque dentro de si estão cheias de insegurança, cheias de traumas e fragilidades que não querem admitir, porque vão fazer com que elas se tornem vulneráveis diante dos outros. Mas preferem a todo instante entrar numa corrida desvairada, uma falsa corrida, porque na verdade, não tem absolutamente ninguém atrás da linha de chegada, buscando uma linha de chegada. Isso só acontece na mente dessas pessoas, porque os outros seguem as vidas, né? Fazem novas alianças, novos rumos, buscam novos ambientes, se curam de muitas feridas causadas por essas pessoas, de muitos machucados emocionais que essas pessoas causam. Mas as outras pessoas, elas seguem, elas evoluem, elas buscam uma terapia, não com pretexto de que o mundo as feriu e por isso elas estão na terapia, mas porque elas entenderam que é necessário abandonar algumas bagagens e que é muito importante ter um autoconhecimento. Todos seguem, todos continuam, e pessoas que agem assim continuam a agir assim e se abraçar de uma forma tão forte nessas ideias sem nenhum sentido, nessas viagens sem rumo, sem ponto de chegada e nem ponto de partida, e continuam até todos à sua volta se cansarem, desgastarem e se afastarem, para então depois elas então acusarem essas pessoas que se afastaram, né, com instinto de defesa e de autoproteção, para depois elas acusarem essas pessoas de egoístas, mal agradecidos, falsos. Mas a grande verdade é que todos nós, como seres humanos, precisamos despertar em relação às pessoas que estão à nossa volta, às pessoas que nós temos cultivado perto de nós, e se a gente realmente tem sido uma boa companhia, uma boa presença, ou se as pessoas só nos aceitam, só nos toleram, ao invés de desejarem a nossa companhia de uma forma sincera.